Retroceder não é uma opção para nós, mas o que fazer quando existe um mar à nossa frente que nos impede de avançar? Não podemos nos esquecer que o nosso Deus é um Deus que pode abrir um caminho no meio do mar. Este é o 17º episódio da série de testemunhos Andando no Sobrenatural. Êxodo 14, versículos 21 e 22, nós vamos encontrar um momento em que Deus milagrosamente abre o Mar Vermelho para que o povo de Israel pudesse atravessá-lo. Eu e você enfrentamos muitas circunstâncias onde diante de nós há uma dificuldade, há um Mar Vermelho, e olhar para trás, para nós que seguimos a Jesus, não é mais uma opção. Atrás do povo de Israel vinha Faraó e o seu exército para resgatá-los e levá-lo novamente para a escravidão no Egito. E diante do povo, para que eles avançassem, havia um Mar Vermelho. Eu lembro muito bem de uma situação que nós enfrentamos, em que nós tínhamos a palavra de Deus para avançarmos. Nós enfrentamos muitas lutas como igreja, tínhamos dificuldades financeiras sérias até, que comprometeram a nossa responsabilidade em arcar com a despesa do nosso aluguel. E nós acabamos acumulando ali 2 para 3 meses de atraso do aluguel do nosso prédio. Nós não tínhamos o que fazer. Tentamos conversar com os proprietários da imobiliária a fim de que tentássemos algum tipo de negociação, mas eles foram categóricos em dizer que não havia o que ser feito e que se nós não conseguíssemos quitar aquela despesa, aquele aluguel atrasado, que nós iríamos sim sofrer ali uma questão judicial e que a gente deveria então desocupar aquele imóvel. Eu lembro muito bem daquele dia em que eu saí daquela imobiliária com essa palavra, sem esperança nenhuma. Nós sabíamos que tínhamos que avançar, nós não podíamos retroceder, existia já um grupo de pessoas estavam saindo das drogas, casamentos estavam sendo restaurados e a gente tinha diante de nós um mar que nos impedia de realmente atravessar. E eu lembro que eu saí daquela imobiliária naquele dia, estava um dia muito quente de sol. Eu saí sem rumo, sem saber o que fazer. Eu não queria chegar em casa e falar com a Patrícia sobre isso, porque eu sabia que isso ia trazer um peso muito grande para ela. E eu fiquei meio desorientado, sem saber para onde ir. Depois eu voltei para casa, eu fui orar, porque nós não podíamos fazer nada. Nós não tínhamos o recurso para quitar todo aquele atraso de aluguel. E nós também não tínhamos para onde levar aquele povo que estava começando a caminhar com Jesus. Lembro que surgiu uma alternativa e eu voltei na imobiliária com muita vergonha. E eu lembro que eu fui de volta para a imobiliária orando para que Deus realmente não permitisse que houvesse ninguém ali, que a proprietária pudesse me atender numa sala particular, para que eu não pudesse passar tanta vergonha mais. E chegando lá, o primeiro milagre que aconteceu foi que ela estava sozinha atendendo naquele exato momento. E eu sentei com ela e perguntei se teria como fazermos uma negociação por meio de cartão de crédito. Quitaríamos os aluguéis atrasados, a imobiliária parcelaria para nós aquele valor total e assim a gente conseguiria ir arcando. Nós estamos falando de 2011, 2010 e obviamente as transações com cartão de crédito ainda não eram como são nos dias atuais. E ela olhou para mim e ela falou: pastor, nós não trabalhamos com pagamentos em cartão de crédito aqui na imobiliária. Ou é no dinheiro, ou então não tem o que fazer. Eu sei que naquele momento foi um momento que o Senhor abriu uma oportunidade para nós. Aquela mulher teve o coração dela totalmente transformado diante de mim. E ela disse para mim o seguinte: pastor, só um minuto. Ela entrou, pegou ali a nossa pasta, ela fez todos os cálculos e ela disse algo que me marcou e vai continuar me marcando até a eternidade. Ela disse: eu vou fazer um meio para que vocês possam pagar esses aluguéis atrasados. A forma que nós vamos fazer é um parcelamento sem juros nenhum. Assim vocês conseguem pagar o aluguel do mês e pagar esse parcelamento e vocês vão poder continuar no imóvel. Para mim foi uma grande resposta do Senhor. Eu sei que existem alguns momentos em que a gente tem a opção de desistir, de retroceder, mas quando não é o que o Senhor tem para nós, nós devemos avançar mesmo diante de algo que é impossível para nós. Para mim, para minha família, para nossa pequena igreja daqueles dias, o Mar Vermelho era resolvermos aquela situação.
Nós não queríamos ficar devendo nada para ninguém. Nós não tínhamos feito aquilo intencionalmente. E naquele dia, o coração da dona daquela imobiliária foi totalmente mudado. Deus abriu um mar de oportunidade. E nós, como igreja, tomamos posse, entramos, atravessamos. E é interessante, porque desde aquele dia, nunca mais nós ficamos devendo um dia sequer de aluguel. Eu quero te encorajar a confiar e a crer que retroceder não é o que o Senhor tem para você e nem para mim. Voltar atrás à escravidão do Egito, jamais. A ordem de Deus é que a gente realmente ande para frente. E eu quero finalizar esse testemunho lembrando quando Moisés foi diante de Deus dizer: Deus, o que nós vamos fazer? Atrás de nós há Faraó querendo nos resgatar e nos levar de volta para o Egito. À nossa frente existe um mar. E agora, Senhor? A resposta de Deus para Moisés foi: eu não disse para vocês marchem, avancem. E o Senhor então pôde abrir um mar para que Moisés pudesse passar. Em outras palavras, não retroceda, não volte para o Egito, não volte de onde Deus já te tirou. Mas eu quero te encorajar a também não parar de caminhar, de marchar, porque a ordem de Deus para você é que você avance no plano que Ele tem para a tua vida. Que bom ter você aqui comigo. Quero te fazer uma pergunta. Já se inscreveu no meu canal? Ainda não? Corra agora e se inscreva e não esqueça de ativar as notificações, assim toda vez que nós colocarmos um novo vídeo, você vai ser avisado que há um novo vídeo aqui no canal. Para você que foi muito abençoado por esse vídeo, eu quero te encorajar a curtir, comentar, mas também não esqueçam, compartilhe para o maior número de pessoas nas suas redes sociais esse vídeo, a fim de que muitas pessoas possam ouvir e possam ser abençoadas também. Eu quero te abençoar e dizer que eu espero você na próxima semana para mais uma série de testemunhos andando no sobrenatural. Deus te abençoe. Shalom.